Boa noite, graça e paz. Uma palavra de Deus para o meu coração, para o seu, para nossas vidas. Uma palavra que vem tocando e falando em minha vida durante os últimos dias, que muitas vezes nós perdemos a nossa referência, perdemos do foco e desviamos do caminho. Nós somos como uma flecha lançada pela mão do valente. Só que essa flecha ela pode se desviar do caminho devido a situações adversas. E assim é as nossas vidas. E às vezes perdemos aquela pessoa que nós tínhamos como foco, tínhamos como inspiração. Às vezes perdemos por causa das situações que sobrevêm contra nós, igual estamos passando atualmente por essa pandemia do coronavírus. Durante algum bom tempo, os templos religiosos, as igrejas estiveram fechadas e muitas vezes fomos obrigados, assim como Elias, a nos esconder nas cavernas de nossas casas. Não dizendo que nossas casas são cavernas, mas nos escondermos para esperar esse tempo passar e ouvirmos a voz de Deus de formas diferentes. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração se encontra lá em João capítulo 21, versículo 2 em diante, que diz assim: Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zedequeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disse eles. E foram todos e subiram ao barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus já estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Partindo para o versículo 9, que é onde que Deus me chamou a atenção. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com eles alguns peixes de cima da brasa, e também havia pão. Vamos lá. Deus, quando chamou Pedro, Pedro estava fazendo o que ele fazia anteriormente, pescar. Porém, não estava mais sendo bem sucedido na pesca. Estava tendo uma péssima pescaria nos últimos dias e não conseguindo levar o sustento para a sua família, não conseguindo cumprir com as suas dívidas e passando por dificuldades. E quando Jesus entrou na sua vida, Jesus mudou a pesca de peixes dele para a pesca de almas, para pescador de almas. E durante o ministério de Jesus com eles, Deus foi ensinando para eles, foi moldando a vida deles. Pedro, para mim, era o discípulo mais esquentado, o discípulo mais doido, o discípulo mais extrovertido, assim vamos dizer, e também aquele que perdia a paciência fácil. E Deus, Jesus, com toda a sua sabedoria, durante o seu ministério com eles, foi ensinando para eles. Só que Jesus morreu. E aí? Cadê a base? Cadê a estrutura deles? Perdeu-se naquele momento a estrutura. Perdeu-se naquele momento a essência deles. O foco, o espelho, a inspiração deles foi-se. Mas antes disso, Jesus avisou para Pedro que ele iria negar a ele. E Pedro falou: Não, jamais farei isso. Mas infelizmente fez. E Pedro já sem esperança, Pedro já sem destino, o que Pedro faz? Volta a fazer o que fazia antes. E muitas vezes é assim conosco. Às vezes nós passamos por alguma situação, alguma advertência, algum problema em nossas vidas e perdemos o nosso foco. Perdemos a nossa inspiração. E fazemos o quê?
infelizmente voltamos lá atrás. Achávamos que o que fazíamos antes era mais importante o que Deus vai fazer futuramente conosco. Mas Deus sempre tem um recomeço para nós. E eles tentaram pescar a noite toda e não conseguiram pegar nada. E nesse momento, Pedro, com sua experiência de pescador, já sabia que já tinha perdido as esperanças e visto que não ia conseguir. E mais, eu creio que ele estava com receio de voltar para a praia e lavar a rede, guardar os barcos, porque voltar à praia simbolizaria naquele momento que ele deixou para trás, que ele reconheceu que estava errado, reconheceu que o que estava fazendo não estava dando certo e voltar ao início de tudo. Quantas vezes nós temos dificuldade em fazer isso, em voltarmos ao início de tudo? Quantas vezes nós temos dificuldade de reconhecer que erramos e falar: Pai, pequei contra ti, contra os céus e contra a terra, perdoa-me, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes nós temos receio de adentrarmos e reconhecermos e pedirmos perdão a Deus para adentrarmos no seu santuário. Mas quando eles fizeram isso, e Jesus falou para eles, perguntou, questionou o que eles haviam pescado, eles falaram que não havia pescado nada. Jesus diz: jogue a rede novamente. Nesse momento, um dos seus discípulos, aquele que muitos dizem que historiadores, estudiosos da Bíblia, que era o discípulo em quem Jesus mais amava, reconheceu a voz do Mestre e falou para os demais. E Pedro, com vergonha, se escondeu, se jogou na água, porque estava despido de suas roupas, assim como Adão e Eva fez no paraíso. E quando voltaram para a praia, Jesus chamava eles para vir ceiar novamente com eles. Jesus chamava eles para recomeçar tudo de novo, porque ali estava exposto o pão, o peixe. E Jesus chamando: vem para mim, esquece o que passou e vamos fazer tudo de novo. Assim é com nossas vidas. Nós temos que deixar para trás tudo aquilo que passou e olhar para a praia e ver que lá Jesus está com a nossa ceia, o nosso pão, o nosso banquete preparado para nos fazer voltar à essência, voltar ao primeiro amor, voltar tudo de novo. Será que nós temos pagado o preço para isso? Será que nós temos dado ouvido à voz de Deus? Isso daí me faz lembrar de outra passagem que, só para ver exatamente, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, que narra a história do chamado de Samuel. Diz que naquele momento, naquela época, a voz de Deus era de extrema valia, rara de se ouvir, porque o profeta Eli já não ouvia mais a voz de Deus. E Deus chamou Samuel pela primeira vez: Samuel, Samuel. Samuel não reconhecia a voz de Deus e vai até o profeta perguntar para ele, sacerdote. E o sacerdote diz: não foi eu. Samuel volta, Deus chama ele de novo e vai até ele e fala: não foi. Eli fala para Samuel e pela terceira vez Deus chama ele. Aí Samuel já Eli começa a se questionar e diz para Samuel: se te chamar de novo, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli já não ouvia mais a voz de Deus, mas reconhecia
que Deus é o Senhor e nós somos servos. Deus é soberano e nós estamos aqui para servi-lo. Por que isso aconteceu? Porque Eli perdeu a sua essência. Eli não quis voltar ao início de tudo. Eli não quis reconhecer que ele estava dando mais razão para os seus filhos, mais vez para os seus filhos, mais voz para os seus filhos e para os prazeres da carne e para os prazeres que vinham trazendo isso, do que dar regalia para a voz de Deus. Eli não quis voltar para a praia e reconhecer que Deus estava com ele e que Deus é a essência da vida dele. Que nós venhamos parar e pensar, e meditarmos nisso. E queremos não mais vivermos no mar, tentando pescar e não conseguimos pescar. Tentamos quebrando a cabeça a noite toda, jogando rede e não conseguimos fazer nada. Que nós devemos parar e devemos reconhecer que temos que voltar para a praia e lá acharemos o mestre me chamando: vem, meu filho, vem, eu te amo, estou aqui para fazer tudo novo de novo. Graça e paz, que Deus venha continuar nos abençoando e reconhecemos que Ele é a essência de nossa vida.